Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou advogado criminalista e continuando o nosso curso de Direito Penal Parte Geral, hoje vamos falar sobre o dolo e as suas espécies. Então, papel e caneta na mão para a gente fazer aquele estudo ativo e fixar bem na nossa memória. Vamos lá. O que é o dolo? Os elementos do dolo são a vontade e a consciência. Então, nada mais é do que a vontade consciente do agente em praticar um ato criminoso. De forma mais formal, eu coloquei aqui para vocês, o agente tem a intenção e a finalidade direcionada à produção do crime. Isso é o dolo. Eu coloquei os artigos aqui porque é muito importante que vocês se familiarizem, acostumem a ler o texto de lei, tanto para fixação da matéria, tanto para resolução de questões, porque algumas bancas copiam e colam o texto de lei. Então é muito importante vocês estarem familiarizados com eles para não cair em pegadinhas. Vai por mim, isso é muito importante. Então hoje vamos estudar o artigo 18, inciso 1º do Código Penal, que fala do crime doloso, que diz o seguinte: disse o crime. Inciso 1º, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então ele se divide em duas partes. Isso vai ser importante para a aula. Quais são as espécies de dolo? Temos o dolo direto de primeiro grau, o dolo direto de segundo grau e o dolo eventual. Vamos estudar um por um hoje. O dolo direto de primeiro grau, ele é mais fácil de compreender, porque ele é direto mesmo. Então, assim, ele está na primeira parte do inciso 1º do artigo 18 do Código Penal, que diz o seguinte: quando a gente quis o resultado. Então, aqui o agente ele tem a intenção, ele vai lá e faz. Eu coloquei exemplos para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Então, ó, João quer dar um soco na cara de Francisco, por sua vontade ele vai lá, dá esse soco na cara de Francisco, gerando uma equimose, um hematoma roxo no olho de Francisco. Nesse caso, João vai responder pelo crime de lesão corporal na modalidade simples do artigo 129 do Código Penal. Então, João, por sua vontade e consciência, foi lá e praticou esse ato criminoso. Esse é o dolo direto, muito simples de entender. Aqui, no dolo direto de segundo grau, já começa a ficar um pouco mais complicado, mas vocês vão entender. No dolo direto de segundo grau, o agente ele quer praticar o dolo direto de primeiro grau, só que ele sabe que para isso, ele sabe com certeza que para isso terão consequências secundárias, paralelas àquela ação. Por exemplo, os exemplos vão ser o modo mais fácil de vocês aprender. Matar uma mulher grávida, que ele sabe que está grávida. O agente ele sabe que para matar aquela mulher, ele vai ter que matar o filho dela. Então, o dolo direto de primeiro grau vai ser matar a mulher. O dolo direto de segundo grau é a consequência que surgiu decorrente dessa ação, que é a morte da criança. Entendam isso. O dolo de primeiro grau, no dolo de segundo grau vai acontecer os dois tipos de dolo, tanto de primeiro quanto de segundo. O de primeiro grau é a ação direta, é o que o agente quer diretamente. O de segundo grau são as consequências paralelas, secundárias à ação que ele sabia que ia ocorrer. No caso aqui, a morte da criança. Coloquei outro exemplo aqui. José quer matar Francisco, que está em um carro com mais 3 pessoas. Para isso, o carro em movimento, José vai lá e dá um tiro no pneu do carro de Francisco, que vem a capotar, matando 2 pessoas e deixando uma ferida. Perceba que aqui José ele quer matar Francisco. Então o dolo direto de primeiro grau dele é matar Francisco. Só que ele sabia com certeza que aquelas pessoas que estavam no carro também seriam atingidas de alguma forma. Então, essas pessoas é o dolo direto de segundo grau. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, depois deixa no comentário que eu explico de forma mais fácil, tento explicar de forma mais fácil. Aqui, nas palavras de Juarez Serino, o dolo direto de segundo grau compreende as consequências típicas e representadas como certas ou necessárias pelo autor. Ou seja, voltando no exemplo da mulher grávida, ele quer matar a mulher, mas ele sabe que a consequência, no caso, típica e necessária é a morte da criança, porque ela está grávida. Então, a morte da criança é o dolo de segundo grau dele. Nesse caso, ele vai responder tanto pela morte da mulher,
tanto pela morte da criança, pelo aborto no caso, né? Então ele responderia aqui nesse caso pela morte, pelo homicídio, com as agravantes e tudo, porque a mulher estava grávida, e responderá também pelo aborto. Coloquei mais um exemplo, não, coloquei uma finalização aqui. Ó. Portanto, nesse caso, o agente responde pelo crime pretendido, que é o dolo direto de primeiro grau, e também pelas consequências do crime pretendido, as consequências que geraram daquela ação, que é o dolo direto de segundo grau. Agora vamos para o dolo eventual, que é o último tipo de dolo que vamos estudar aqui hoje. O dolo eventual está na segunda parte do artigo 18 do Código Penal. Então a primeira parte, o agente quis o resultado, depois do ou vem o dolo eventual, que é o agente, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Vocês vão entender. Ó. Para o dolo eventual, se adotou a teoria da anuência ou do assentimento. O agente assume o risco de produzir o resultado e não liga se vai ocorrer, é indiferente se vai ocorrer ou não esse resultado. A melhor forma de entender também é exemplos. Formulei um exemplo aqui. Geninho sai com os amigos para a balada. Todos os amigos de Geninho vão de Uber, porque eles pretendem beber. Geninho fala que vai de carro porque ele não liga em dirigir bêbado. Ele não liga se vai acontecer um acidente ou não, ele não está nem aí. Ele só quer sair, beber e voltar para casa dele dirigindo, ele não vai de Uber, ele não liga. Voltando para casa bêbado, Geninho atropela um cidadão que vem a falecer. Nesse caso, ele responderá pelo crime de homicídio doloso do artigo 121. Por quê? Porque ele assumiu o risco e ele é indiferente ao resultado desse risco. Então assim, foda-se, eu vou beber mesmo, eu sei que pode acontecer um acidente, e se acontecer eu não estou nem aí. Coloquei uma diferenciação importante aqui, que é a embriaguez acidental. A gente vamos estudar na teoria do crime que a embriaguez acidental, ela exclui a culpa. Porque só existe crime quando tem fato típico, ilícito e culpável. O Brasil adotou a teoria tripartida para crime. Se um desses elementos não existe na análise, não tem crime. Então, no caso da embriaguez acidental, se exclui a culpabilidade, então não vai ter crime. Eu vou explicar aqui para vocês. Coloquei exemplos. Ó, exemplo de embriaguez acidental. João, sabendo que Maria não bebe, coloca LSD na água dela. Quando Maria está dirigindo, voltando para casa dela, bate a brisa da droga. E ela fica totalmente embriagada, fora de si, vindo atropelar alguém e matando essa pessoa. Nesse caso, percebam que Maria não sabia que tinha utilizado aquela droga, pois foi colocada na água dela e ela não tinha intenção de se embriagar. Então, ela não tem culpa. Nesse caso, ela não responderá por crime nenhum, será excluída a culpabilidade e ela não responderá. Essa é a embriaguez acidental. A embriaguez acidental, ela decorre de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, foi caso fortuito. Ela não tinha o controle disso. Na verdade, aqui era até vítima também. Então, o dolo eventual, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, o agente ele liga o foda-se, como os professores costumam dizer. Então, foda-se. Eu vou fazer isso mesmo e eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí nas consequências, porque vai acontecer. Então, nesse caso, ele responde pelo dolo eventual. Agora, vamos aqui, um ponto importante. Na próxima aula, vamos estudar a culpa. Só que eu já acho importante a gente diferenciar a culpa consciente do dolo eventual nessa aula. Voltando lá para o artigo que eu coloquei aqui, o artigo 18, inciso 2º, ele traz as modalidades de crime culposos, que diz o seguinte: disse o crime culposo quando a gente age por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, ele não quer o resultado criminoso, mas por negligência, imprudência ou imperícia, acontece. Na culpa consciente, assim como no dolo eventual, a gente ele consegue prever o resultado, mas ele acredita fielmente que aquele resultado não vai ocorrer. Ele acredita nas suas habilidades e tem certeza que não vai ocorrer aquilo. Porém, por imprudência, negligência ou imperícia, isso vem a acontecer. Coloquei um exemplo aqui onde se encaixa a imprudência. Ó,
João está indo ao hospital, no meio do caminho o semáforo fica amarelo. João acelera acreditando que dará tempo de passar o semáforo. Porém, o sinal fecha e ele vem a colidir com uma moto e o motoqueiro vem a morrer. Perceba que aqui ele acreditava fielmente que daria tempo dele passar antes de colidir com alguém. Porém, não deu tempo. Por imprudência, como ele deveria ter parado no semáforo, no sinal amarelo, ele não parou. E por imprudência, ele acabou atropelando esse motoqueiro. Nesse caso, ele responde pelo homicídio culposo, na modalidade culposa, não na modalidade dolosa. Uma diferenciação aqui que pode ajudar muito vocês, que no dolo eventual, o agente fala, foda-se, se acontecer, aconteceu, eu sei que pode acontecer e eu não ligo. Na culpa consciente, o agente fala, fudeu. Por quê? Ele acreditava que não ia acontecer aquilo, porém, quando aconteceu, ele fala, nossa, fudeu. Tinha certeza que isso não ia acontecer. Agora, indo para o fim da aula, eu trago aquela dica que eu dei para vocês na primeira aula. Toda vez que vocês terminarem uma aula, isso aqui é um exercício que eu quero que vocês façam. Formulem questões sobre tudo que vocês estudaram, porque se vocês conseguirem formular questões e responder essas questões, significa que vocês aprenderam a aula. Aqui eu formulei 4 questões, que se vocês conseguirem responder, vocês aprenderam essa aula toda. A primeira questão, qual os elementos do dolo? Explica esses elementos. A segunda questão, qual a diferença entre dolo eventual e dolo direto? A terceira, o que é dolo de segundo grau, que é o ponto mais difícil da aula. Se vocês conseguirem explicar isso, vocês aprenderam. A quarta, qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Então essas 4 perguntas resumem a aula. Então hoje estudamos o dolo, o que é dolo, seus elementos, que é consciência e vontade. Estudamos as espécies de dolo, que é dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Sabemos que o dolo direto de primeiro grau, ele é direto mesmo, ele está na primeira parte do inciso 1º do artigo 18. Que o agente ele quis, ele foi lá e fez. Sabemos que o dolo direto de segundo grau são as consequências necessárias que o autor com certeza sabe que vão ocorrer para praticar o dolo direto de primeiro grau. E o dolo eventual é quando está na segunda parte do inciso 1º do artigo 18, é quando o agente ele assume o risco e ele não liga se vai acontecer ou não aquele ato, aquele fato criminoso. Estudamos também a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Na culpa consciente, o agente ele acredita que não vai acontecer, porém, por negligência, imprudência ou imperícia, vem acontecer o fato criminoso. E no dolo eventual, o agente ele sabe que pode acontecer e ele não liga se vai acontecer. Então, no dolo eventual, foda-se, não ligo. Na culpa consciente, fudeu. Acreditava fielmente que isso não ia acontecer, que eu conseguiria, no caso aqui, passar o semáforo antes de colidir com alguém. Então, eu espero ter sido bem claro na aula. Se não entenderam, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, respondam as questões nos comentários também, que eu vou corrigir para vocês. E tudo de bom, até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre culpa.